Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a todos. Hoje nós iremos começar aí o nosso programa de História do Brasil. Programa esse amplo, que nós iremos voltar desde a chegada dos europeus, a formação das sociedades indígenas, a entrada das comunidades negras, o desenvolvimento que se deu ao longo do período pré-colonial, colonial, até o nosso fadado período republicano. Então é um programa longo, mas que nós iremos dividi-lo em várias partes para que a gente consiga fazer a melhor realização dos nossos trabalhos. Então, como nós não podemos perder tempo, vamos começar do começo do ponto de vista temporal através de uma escolha, um começo na Europa. Então a primeira parte que nós iremos trabalhar é aquela referente à formação do Estado português, o nascimento de Portugal, certo? Então quando nós falamos em Portugal, nós temos que voltar mais ou menos em meados do século X, do século XI, XII, e nós temos que enfatizar que a Europa Ocidental como um todo vivia um fenômeno que tinha características diferentes em várias regiões, chamado de feudalismo, certo? O feudalismo, ele é um modelo político, ele é um modelo econômico, ele é um modelo cultural com diversas características, que é marcado por uma grande descentralização do poder, uma infinidade de pontos que nos levam a essa primeira imagem referente à Península Ibérica. A Península Ibérica, gente, que nós conhecemos hoje em dia, onde encontramos Portugal e Espanha, ela era bem diferente há mais ou menos uns 1000 anos atrás. Nós tínhamos todo um território, que são esses aqui, que eu estou dando ênfase. Todos esses territórios eram chamados de reinos cristãos. O Condado Portucalense, o Reino de Leão, Castela, Navarra, Aragão, Catalunha, áreas que futuramente vão dar origem a Portugal e Espanha. Entretanto, mais ao sul, nós tínhamos todo um território, que está enfatizado aí agora para vocês, que era muçulmano. Os muçulmanos realizaram uma invasão nessas áreas da Europa a partir do século VIII depois de Cristo e só foram brecados aqui nas fronteiras do atual território francês. O que isso tem a ver com a história de Portugal? Tudo. Porque o fenômeno que vai acontecer no antigo Condado Portucalense, que vai dar origem a Portugal, é que vai ser fundamental para que nós possamos falar das grandes navegações, da chegada dos portugueses a vários continentes do mundo e, é claro, a chegada e o contato desses portugueses com os índios no Brasil. Então, gente, nós temos que enfatizar uma coisa que é a seguinte. Por volta de mais ou menos o século XI, o século XII depois de Cristo, vai crescer um fenômeno na Europa chamado carinhosamente de o fenômeno das cruzadas. Fenômeno esse que nós temos que enfatizar que ele foi um conjunto de conflitos. Conflitos que se deram no Egito, na região da atual Jerusalém, a antiga Terra Santa. Tivemos conflitos na Europa e um desses é o que mais nos interessa, que são as famosas guerras de reconquista, que é o nome dado a uma série de conflitos que ocorreram na região da Península Ibérica. Uma influência muito grande da Igreja Católica e a junção de vários nobres cristãos, ou às vezes nem junção, mas a briga entre eles, para a expulsão dos muçulmanos daquela região. Então, gente, o que nós temos que enfatizar, certo? Essas guerras de reconquista, elas foram fundamentais para criar algo em Portugal, ou no antigo Condado Portucalense, melhor dizendo, que não existia em praticamente nenhum outro lugar da Europa. Uma certa união contra a presença dos mouros. Quem eram esses mouros? Eram os muçulmanos
que habitavam o norte da África e que invadiram o território da Península Ibérica. Então, tudo começou com uma questão religiosa influenciada por uma questão militar e que se unia a uma questão política, a expulsão dos muçulmanos, o acesso e controle a uma série de territórios. Então, gente, essas várias batalhas, elas culminaram no ano de 1143, data onde foi assinado o famoso Tratado de Zamora, que cria o Condado Portucalense enquanto uma região independente, a raiz de Portugal. Então, gente, esse Tratado de Zamora, ele dá início a uma dinastia, a um novo governo naquela região, liderada por Dom Afonso Henriques, que é considerado até hoje o primeiro rei de Portugal e que marca o início da primeira família a governar Portugal durante um longo período, a primeira dinastia, a famosa dinastia Borgonha. Então agora nós podemos falar de uma região, né, liderada por um rei. Ali no Condado Portucalense, gente, nós tivemos as bases do que futuramente nós chamaremos de absolutismo monárquico. Por qual motivo, gente? Por uma questão direta. Nós temos que enfatizar que quais são as funções do rei dentro de um modelo que, né, vai dar origem ao absolutismo. É ele quem vai governar, o chefe, como seria do poder executivo atualmente. É ele quem pode fazer as leis, fiscalizá-las, aplicar a justiça, comandar os exércitos, decidir sobre períodos de paz ou períodos de guerra. Então é uma estrutura mais centralizada. Essa é uma das grandes bases do que nós chamamos de absolutismo monárquico. Portugal, ou melhor dizendo, o Condado Portucalense, futuramente Portugal, vai se transformar na primeira região a viver uma situação dessa. Por que isso é importante? Porque também vai ser a atribuição do rei, né, convocar os impostos, a cobrança desses impostos, a realização de obras públicas, o incentivo, por exemplo, ao comércio. E esse ponto, gente, ele é um ponto fundamental. Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, ele não foi só responsável pela criação do Condado Portucalense, ele foi responsável pela expansão territorial desse condado até o sul das regiões do Rio Tejo. Ele foi o responsável por criar as bases, por exemplo, de uma nova moeda, de um novo sistema de impostos, de um novo sistema administrativo que, é claro, não vai ser tudo mérito dele, de maneira alguma, mas que nos próximos anos, nos próximos governantes da dinastia de Borgonha, eles a aperfeiçoaram. E isso vai esbarrar consideravelmente no desenvolvimento comercial português. A partir do momento, gente, que nós temos, tá, um rei com características absolutas, a partir do momento que nós temos um Estado centralizado, se organizando, ganhando administrativamente, você pode falar em menos conflitos internos, você pode falar em menos, né, disputas entre senhores, já que agora há a figura de um rei, chefe de um exército nacional, e aí você vai poder falar de quê? De comércio, de tranquilidade, de lucro. Aí nós vamos poder falar muito do expansionismo português, que é justamente o que nós veremos na nossa sequência, né, dos nossos trabalhos. Belezinha? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.